Sejam bem-vindos a mais um programa Síndico em Ação. Eu sou Alexandre Prandini e hoje eu estou aqui com a Yara. Prazer. Yara Pascoal, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite, adorei. Imagina. A Yara é da Enigmatic, consultora de negócios da Enigmatic. Isso mesmo, 8 anos já no mercado. Que beleza. Conta pra gente um pouco, Yara, como que é essa história desse mercado de irrigação de uma forma geral, tá? A irrigação cresceu bastante de alguns anos para cá, né? Porque a irrigação ela tinha um foco antes, quando a pessoa falava irrigação, achava que a irrigação falava de agricultura, né? Estava muito linkado uma coisa com a outra, né? E na verdade isso mudou bastante, né? Cresceram outros campos, né? Como a irrigação não só de campo de futebol, campo de golfe, residencial, corporativo e bastante agora nos condomínios também, né? Então mudou muito. Quando você tinha aquela visão anterior para o que é hoje, né, as pessoas ficam na dúvida ainda. As pessoas, mas o que é irrigação? Né? Às vezes eu venho conversando com as pessoas no caminho, mas você trabalha com o quê? Com irrigação. Então algumas pessoas desconhecem todo esse processo, toda essa história. Isso que você está falando é verdade, eu vou me pegar como base. Quando eu escutei falar, vamos colocar irrigação no condomínio, a primeira vez que a gente está até conversando, primeira vez que eu ouvi falar isso, eu falei, irrigação em condomínio? Será que isso dá certo? E era um condomínio que eu tinha... às vezes fala, tem essa real necessidade? Às vezes vem as dúvidas. É caro. Né? É caro, né? Então a gente quer apresentar e mostrar que mudou, né? E com essa irrigação inteligente, tudo fica muito mais eficiente, né? Com muito mais qualidade. Então, essa ideia que a gente tem, que a irrigação ela veio do campo e veio vindo como processo de LED, por exemplo, que veio barateando, exatamente, né? Até chegar à possibilidade de ser residencial. Porque às vezes pessoas, exatamente, porque as pessoas falam assim, mas no caso da agricultura, né? São várias áreas grandes, né? Hectares, né? Você fala, nossa, mas a minha é um jardim menor. Teria necessidade de ter irrigação? Sim, teria essa necessidade de ter irrigação. Né? Por quê? Se tem paisagismo, né, tem planta, ela tem uma demanda hídrica, então ela realmente tem essa necessidade. Aí tem uma coisa, é importante que o síndico tenha sempre na cabeça, eu já falei em alguns programas, vou falar de novo, a inovação em condomínio está chegando de todas as frentes possíveis. Veja, a gente já falou aqui de plataforma, já falou de tecnologia para portaria, a gente está falando de irrigação. Tudo isso é tecnologia que facilita para você a sua gestão, economia para o condomínio. Né? É isso, né? Traz muitos benefícios, né? Porque não só a parte da irrigação para as plantas em si, para o próprio jardim, né? Mas quando você tem a mão de obra hoje, vamos comparar na parte quando você tem um sistema ou você tem uma pessoa que tem que fazer a rega manual, né? Seja um funcionário ou um zelador. Você pega jardins grandes ou menores, você tem que dispor desse tempo para isso, né? Exato. E quando você tem um sistema, você já, você elimina, né? Você não tem essa necessidade de ter uma pessoa para fazer essa rega manual. A gente vai bater um papo sobre isso no final. Queria saber agora o seguinte, a tecnologia, o que tem aí, o que você vê? Eu, por exemplo, eu tenho um condomínio que tem irrigação automática já há bastante tempo implantada e foi uma mudança de chave. Recentemente eu voltei do Nordeste e o Nordeste tem aqueles resorts que é imenso. Exatamente. E você não vê aquele jatinho de água, você não vê a pessoa... Aí eu fui conversar com o pessoal, não, aqui tem gotejamento subterrâneo, é a mesma coisa que já tem um condomínio meu. Exatamente. Então, é gotejamento, são aqueles sensores. Sistema de aspersor, né? O que tem de diferente aí no mercado de... Então, a irrigação, basicamente, a gente fala que 90% dela é enterrada, você quase não vê a irrigação, né? A parte que está alocada no jardim, você quase não vê. Aquela ideia do americano que sai aquele aspersor que não existe mais. Então, até tem a parte de aspersão, só que a gente faz com que com base num projeto. A gente faz um estudo da parte do paisagismo do condomínio ou do cliente de uma residência. A partir do momento que a gente fez aquele estudo, a gente vai estar indicando quais são os melhores tipos de equipamento para aquela função. Né? Então, hoje, o sistema de irrigação, a gente fala o quê? Por que ele é inteligente? Né? Porque ele tem uma automação atrás do sistema. A parte mecanizada do sistema tem a gente fala que é um cérebro, né?
que é a parte do coração também, que ela faz toda essa interface de estar comunicando, liga, desliga em determinados tempos. Agora, o que a gente tem de não só inteligente, mas também de super eficiência no sistema é, você vai ter um controlador, que é um timer, né, que seria a central, e ele vai comunicar com o restante do sistema por tempo determinado. A gente vai determinar por quanto tempo ele abre, por quanto tempo ele fecha, qual o tempo de funcionamento desse sistema. E voltando um pouquinho, falando da parte do projeto, ó. O projeto a gente vai pegar com uma diversidade de plantio, uma diversidade de espécies de plantas, que hoje, no caso de uma pessoa que vai fazer uma rega manual, ele não tem a ideia de como ele vai fazer essa rega. Se essa planta, uma jabuticabeira, precisa de menos água ou mais água. Para um gramado, como é que é a irrigação para um gramado? Uma área que é mais ensolarada, uma área que é mais sombreada. Então, quando a gente vai fazer uma visita num cliente ou vai estudar um projeto, a gente estuda cada item, né? Até a insolação, para a gente entender a demanda hídrica daquela planta. Quanto eu deveria colocar de água nela? Então, a gente faz esse estudo inicialmente e depois entra com essa parte inteligente, da parte da automação. Tem outros itens que faz com que a gente tenha uma redução no consumo de água muito grande, né? Que aí a gente fala a parte que realmente faz o interface da interligação do sistema, que é o sensor de chuva, né? Que toda vez que chove desliga o sistema, ele desarma. Então você já evita a rega desnecessária, né? Tem a parte de sensor de umidade, que você faz a umidade do solo, você lê a leitura, né? Faz uma leitura que manda uma comunicação para o controlador e ele faz essa leitura do solo para você. Então você tem o interface do controlador, sensor de chuva e sensor de umidade. Então eu tenho 3 itens super importantes que o que eles fazem? Reduz o consumo de água, né? Ele faz uma leitura, então eu posso... Antigamente a gente tinha que calibrar manualmente, né? Então a umidade reduziu em 30%, então eu vou lá mudar a programação. A gente mudava em períodos sazonais, né? Períodos mais quentes, períodos mais frios, a gente tinha que fazer isso manual. Hoje em dia não. Hoje, tanto com os equipamentos que foram surgindo, né, no longo dos anos, traz essa facilidade, né? E essa praticidade também. Porque você não precisa ter que o zelador vai ou que o rapaz da manutenção tem que fazer isso. Então, está tudo interligado, né? Ele faz essa leitura, automaticamente ele reduz o consumo e você tem um sistema sempre equilibrado. Agora, pelo menos eu já tenho isso em um condomínio também, que é um sistema que ele faz a aferição da previsão do tempo e já faz a calibragem daquela irrigação. Por exemplo, se for fazer muito sol à tarde, ele já coloca a rega um pouco mais distribuída de manhã. Ele faz esse módulo também? Tem um módulo Link Wi-Fi, né? Que hoje em dia tudo é celular, né? Tudo é praticidade de você ter tudo na palma da mão, né? Então você vai baixar um aplicativo, esse aplicativo ele vai estar comunicando junto com o controlador, ele vai em um módulo, um link Wi-Fi, você coloca esse link junto ao aparelho, né? E você tendo o Wi-Fi disponível ali na região, você acessa de qualquer lugar. Eu estou no Ceará, eu consigo ter acesso? Sim. E a gente cadastra o CEP do bairro, né, da região, ele faz uma leitura da estação meteorológica mais próxima e ele calibra o sistema sozinho. Isso é, assim, eu falo, a menina dos olhos, né? Porque reduz ainda mais o consumo de água. Para a gente ter uma noção, porque a preocupação do síndico é o seguinte, custa caro essa implantação? Em média, vamos pegar um condomínio padrão, porque hoje a gente tem diversos tipos de condomínio. Claro, em São Paulo você tem lá aqueles condomínios de 4, 5 torres, 3 torres, já é condomínio grande, né? Mas tem aquele condomínio único, pequeno, que tem uma torre só, é um jardim um pouco mais residencial. É caro para você colocar isso? Não, não é. A gente realmente faz uma visita e analisa o projeto, né? E tudo depende da condição que o condomínio tem de disposição, de hidráulica, elétrica, né? Como tá, às vezes você tem um piso muito que está tudo concretado, tudo pronto, a gente tem que estudar para ter o menos de interferência possível para o condomínio. Né, para não ter que trocar piso, fazer nenhum tipo de obra brusca, né? Então a gente faz, às vezes a gente reaproveita os próprios pontos de torneiras disponíveis no condomínio, né? E fazendo essa análise, se você for considerar a parte da automação, os equipamentos, né? Você elimina, na verdade, se você deixa de ter alguém para ter que fazer essa rega manual, então você ganha em tempo, ganha em economia de água e eficiência, né? Então o custo não fica alto, né? O custo fica se você falar, Yara, sobre o investimento, né? Eu tenho retorno desse investimento? Sim, você tem retorno desse investimento. Tanto no consumo de água, é comprovado que reduz o consumo de água, às vezes entre 30% a 40%, dependendo do tamanho da área, né? E aí você tem também, você deixa de ter aquela pessoa para regar, ela pode estar fazendo outras atividades, outras atribuições, né? Então você tem 2 ganhos aí.
Né? E esse retorno ele tem. Se pega um jardim mais ou menos de uns 900 metros, o funcionário vai gastar mais ou menos umas 3 horas para poder regar, de 3 a 3 horas e meia. Num sistema automatizado, isso cai para 40 minutos. A diferença de tempo é muito grande. Pois é. Agora, deixa eu fazer um comparativo aqui para que você, síndico, consiga entender o quão é importante você olhar essa questão da irrigação automática. Imagina que você tem um condomínio aí de uns 3 blocos, né? Uma quantidade de jardim já considerável. Ou você tem o zelador, que é o que a Yara está falando, ou você tem o zelador fazendo a rega, ou você tem uma empresa contratada de jardinagem que faz a rega. Tá? Normalmente, pegar um condomínio que é um condomínio grande de 3 torres, já é considerado um condomínio clube, dependendo da disposição que tem. Você tem lá a empresa que é contratada para ficar semanalmente, todos os dias da semana, e parte daquela função é regar. A gente está falando de eliminar a parte da rega. A parte da rega normalmente é 50% do trabalho dessa empresa. Então você está falando já de economia de cara. Exatamente. De um contrato, certo? Exatamente, exatamente. E aí a gente pode quebrar pela metade, e a gente estava conversando aqui com a questão da espécie, é o que você estava falando. Ela é tão personalizada que você pode direcionar para uma jabuticabeira que precisa de um pouco mais de água, exatamente. Um gramado, uma coisa diferente. Exatamente. E você a economia também é na substituição de peças daquelas plantas. Isso, né? Às vezes a gente conversa com o pessoal dos condomínios, o que eles falam? Yara, eu no ano faço reposição 3 vezes de várias espécies, né? Uhum. Por que isso ocorre? Por que isso acaba acontecendo? A gente fala que a rega manual, né, ela tem uma necessidade de ser diária, dependendo do tipo de solo e insolação, né? Às vezes a gente chega a fazer rega 2 vezes ao dia, tempos menores, mas 2 vezes, para poder suprir, para o solo poder absorver, a planta também poder absorver. Quando você tem uma pessoa regando manual, nem sempre ela faz um jato específico naquela determinada planta, então ela vai fazendo a rega, vai molhando, né? E isso não tem uma eficiência de 100%. A rega manual ela acaba tendo uma eficiência de 30%, 35% mais ou menos. E quanto à rega automatizada, vai em torno de 99% a 100%. Né? Então, a diferença é muito grande. Então, quando a gente tem aspersores para um gramado, a gente tem uma rega, né? São bocais, são equipamentos específicos, né, que foram elaborados para fazer essa rega com perfeição. A gente instala os aspersores jogando pé a pé, então ela tem uma sobreposição diária de 100%. Né? Então, a gente não tem esse problema de estar, por que meu gramado aqui está verde e aqui meu gramado está meio amarelado, está feio? Né? Ou porque eu estou perdendo espécies ou com fungo, porque às vezes também molha errado, né? Rega errado, ou põe muita água, acaba matando a espécie da planta. Toda vez que eu entro nesse tema de irrigação, eu fico mais surpreso. É engraçado como isso surpreende. A tecnologia vem surpreendendo muito, e nada mais é do que tecnologia aplicada. Exatamente, isso, né? Exatamente. Porque pode parecer besta a rega de um jardim em um condomínio, mas olha quanta coisa você tem ligada a isso, né? A importância disso é muito grande. Pois é uma importância estética, porque Exatamente. se o jardim está muito bonito, ele valoriza demais o condomínio. Nossa, muito. Tem uma questão operacional, que é a questão do zelador ou a empresa, que, por exemplo, quanto tempo ele gasta de tempo fazendo a rega do jardim. Para fazer a rega manual. E principalmente a questão financeira, que é onde bate mais na questão dos síndicos, né? Desse retorno, dessa economia, né? E realmente quando você pega a conta de água, o consumo reduz, você fala, nossa, não acredito que realmente reduziu a esse ponto. E vocês fazem esse payback, né? Nós fazemos a análise, né, determinando o tamanho da área, quantos pontos a gente faz o estudo da vazão para poder compor esse estudo, né, e dizer quanto vai ter de retorno, qual é a diferença de economia, tanto na mão de obra do funcionário para ele ter que fazer essa rega manual, quanto no consumo de água. Agora, o que é importante até a gente entender que quando você vai fazer a implantação de uma irrigação automática, não é simplesmente você fazer a implantação sem uma análise maior. Não. Você tem uma análise da planta. Tem que fazer uma elétrica, hidráulica. Tem que fazer um estudo do próprio projeto, né? Às vezes a gente vai em condomínios que já tem um determinado tempo de anos já, né, de instalação, e aí a gente pede o projeto. Às vezes algumas pessoas não têm esse projeto, né, seja de paisagismo ou de arquitetura, e aí a gente faz todo um estudo. Né? Tanto a parte estrutural quanto a parte de jardim, solo, tipo de planta, né? Às vezes alguns condomínios vão passar por reforma e aí a gente faz todo um cronograma de execução, toda essa análise, porque tem lugares que realmente eu vou usar aspersor, tem lugar que eu vou usar um tubo de gotejo superficial ou um tubo de gotejo enterrado. A gente fez há pouco tempo numa residência que a gente fez o estudo e tem a parte de estética também, né? Não é só a parte da parte mecanizada do sistema em si. Então, a gente faz o mais invisível possível, que é igual a gente fala, que você às vezes não consegue ver a olho nu, né?
E até o que o Alexandre estava falando da parte que valoriza o jardim, quando você mora em condomínio, seja ele, né, de casa ou predial, o jardim hoje, para a pessoa, né, para o morador, ele traz um ambiente de lazer muito grande, né? É uma área verde. Você quer poder sentar próximo à piscina e ver aquele jardim lindo, né? Ou as crianças brincando no parque. Então, o jardim hoje é uma peça muito importante para o condomínio. E se ele hoje não tem um cuidado, né, não só na parte da irrigação ou em outros fatores, ele vai ficar um pouco deteriorado. Então, é de grande importância, né, ter essa parte de irrigação. Agora, o que a gente também sempre faz com um estudo de retorno para o cliente é quando ele faz esse investimento, que a própria economia que ele vai ter durante um determinado tempo, ele já se restabelece do custo investido para a aquisição do sistema de irrigação. Quer dizer, fica fácil apresentar para uma assembleia dizendo... Totalmente. Olha, porque às vezes para o morador que é leigo, né? Que às vezes não entende, eles falam assim, o produto é um produto importado. Não, é uma fortuna. Né? E realmente não é dessa forma, né? Ele tem um custo super acessível, né? A gente faz as análises, compõe isso, explica para o cliente, porque muita gente desconhece o que é irrigação. E tem aquele conceito da agricultura, né? Voltando lá. Então a gente vai justamente explicar o que ele realmente estaria, o que a gente está propondo para o cliente, no caso, né? Isso aí, assim, qual é o conceito aqui que a gente tenta trazer sempre, Yara, para você entender o motivo de você estar aqui até? A gente tenta trazer para o síndico, principalmente, o que há de novo no mercado e o que facilita a gestão dele. Claro, claro. Então, muita coisa que você falou são coisas que eu um pouco já sabia, outras você me trouxe como novidade, mas é importante esse programa para alertar o síndico que essa questão da irrigação, essa questão do plantio, essa questão do paisagismo, ele pode ser um problema, ou pode ser uma solução. Exatamente. Porque, como você disse, aquele condomínio que tem um paisagismo muito bem pensado, muito bem elaborado, ela tem um cartãozinho de visita. Exatamente. Isso aí acontece sempre que eu estou em condomínio. Já passei por condomínios onde teve falhas de paisagismo e aquilo é trágico. Acaba se perdendo muitas espécies de plantas, né? Deteriora, às vezes está bem na fachada do prédio, na frente, você vê aquele jardim feio, né? Pois é. Descaracteriza o perfil até da própria estrutura, quando você, né, fala, vou pensar num edifício ou num prédio. Você pensa num todo, né? E o paisagismo, ele faz parte disso. Então é um item importante também. Ótimo. É isso. Eu acho que a gente fica conversar até... que a irrigação abrange várias áreas, né? Eu te agradeço bastante por participar. Eu que agradeço, aqui. Alexandre. Muito rico a sua participação. Eu que agradeço. Isso é de boa valia, assim, né, para todos, porque a irrigação é importante. Bom, para você síndico, fica sempre o alerta, fica sempre o aviso que fica atento ao que você tem de novidade, fica atento ao que você tem de oportunidade para melhorar a sua gestão. A irrigação pode parecer simples, mas eu acho que tenho certeza que durante esse programa você vai criar vários alertas ali, pensando em alguma coisa que você passou na sua gestão e que poderia ser solucionado com uma irrigação. Tempo do zelador, tempo da empresa, enfim, a gente vai ficar aqui elencando números. Faça o seu estudo, veja o que você pode implicar no seu condomínio como diferencial para melhorar a sua gestão. Se você gostou desse programa, não esqueça de deixar o like, sugestões, informações você pode colocar aqui no seu e-mail do Síndico em Ação e até o próximo programa.